Sejam muito bem-vindos, amigos queridos, para mais uma reflexão do nosso grupo de estudos espíritas Missionários da Luz. Meu nome é Lívia e hoje eu trouxe uma história para compartilhar com vocês que me encantou quando eu li, porque fez eu repensar e rever muitos conceitos que tinha com relação ao que eu vejo ao meu redor e com relação a mim mesmo. E esses textos assim ajudam muito a gente começar a redirecionar, a corrigir os nossos passos, porque a gente percebe muito daquilo que é retratado nos nossos errinhos e nos nossos acertos do dia a dia, ajudando a gente a conseguir melhorar aí o nosso caminhar, melhorar o nosso pensamento, melhorar o nosso sentimento e a nossa atuação perante a nossa vida, né? Essa história que eu trago hoje para compartilhar com vocês é do Espírito Irmão X, psicografada por Chico Xavier, e está no livro Estante da Vida, se chama O Anjo e o Malfeitor. E lá, Irmão X nos conta que o mensageiro do céu volveu do alto a sombrio vale do mundo, em apoio de centenas de criaturas mergulhadas na enfermidade e no crime, na miséria, na ignorância, e necessitando de concurso alheio para estender socorro urgente, começou por recorrer à publicação de apelos do próprio Evangelho, induzindo corações, em nome do Cristo, à compaixão e à caridade. Quer dizer, esse mensageiro celestial, esse anjo, chegou aqui na Terra para ajudar, foi naqueles lugares de maior penúria, de maior sofrimento, e percebeu que era muito grande, era muita gente, e precisaria de ajuda de pessoas voltadas para o Evangelho para conseguir cumprir a sua missão. E resolveu que iria atrás desses corações aí tocados pelo Evangelho para colaborarem com ele. Entretanto, por que tardasse qualquer resultado concreto, de vez que todos os habitantes do vale se comoviam com as legendas, mas não se encorajavam a menor manifestação de amparo ao próximo, o enviado celestial, convicto de que fora recomendado pelo Senhor a servir e não a questionar, julgou que seria mais acertado assumir a forma humana e solucionar sem delongas o apoio de alguém que lhe pudesse prestar auxílio. Quer dizer, ele modificou o modo de se apresentar e, ao invés de se mostrar como anjo que era, ele resolveu se mostrar como homem simples, homem normal, que procurava a colaboração de outros homens para poder fazer o bem, já que ele era um enviado para isso, né? Materializado a preceito, procurou pela colaboração dos homens considerados mais respeitáveis, aqueles que ele acreditava que estariam com o coração voltado para o Evangelho e para auxiliar, para colaborar com ele nesse intuito, né, de auxílio àqueles mais necessitados, mais sofridos. Humilde e resoluto, repetia sempre o mesmo convite à prática evangélica, registrando respostas que o surpreendiam pela indiferença. E ele procurou várias pessoas. Então ele chegou e foi primeiro naquele que era considerado um homem virtuoso e convidou. E a resposta que ele teve do virtuoso foi: não posso manchar meu nome em contato com os viciosos e os transviados. Já percebeu então que aquele que era tido como virtuoso na terra não iria colaborar com a sua atuação celestial enviada pelo Pai. E aí ele resolveu então procurar o sábio, para que pudesse ali se compadecer da necessidade dele, ele, o enviado celestial, o anjo, e que pudesse ajudá-lo a fazer aquilo que ele tinha por meta cumprir aqui na terra. E o sábio disse para ele o seguinte: cada qual está na colheita daquilo que semeou. Falta-me tempo para ajudar vagabundos voluntariamente distanciados da própria restauração. O anjo respirou fundo, viu que o sábio não estava a fim de colaborar com ele naquele momento e resolveu procurar outra pessoa que talvez pudesse o ajudar. Foi quando ele procurou um homem prudente. E o homem prudente disse para ele o seguinte: eu não posso arriscar minha posição dificilmente conquistada na intimidade de pessoas que me prejudicariam a estima pública. Percebeu que o prudente estava com medo ali de ajudar ele e se recusava. Mas não tem problema, tem mais gente no mundo que pode ajudar esse anjo enviado de Deus. Foi quando ele resolveu procurar o filantropo, aquele que faz filantropia, porque a pessoa que está envolvida com a filantropia, meu Deus, o anjo pensou, está com os olhos voltados ali para o Evangelho, vai me ajudar. E para surpresa dele, esse filântropo virou para ele e falou assim, dou o dinheiro que seja necessário, mas de modo algum me animaria a lavar a ferida de quem quer que seja.
percebeu que não era dinheiro que precisava naquela situação, que o homem que estava acostumado a fazer filantropia não estava a fim de colaborar com ele. Mas ele falou, tudo bem, ainda tem mais gente que eu posso procurar e pedir ajuda. E foi falar com o pregador, aquele que pregava a palavra de Jesus, aquele que estudava, que conhecia os preceitos e que levava para as grandes multidões. E o pregador virou para ele e disse assim, ora, mas que diriam de mim se me vissem na companhia desses criminosos? Tão preocupado ele estava com o nome e com a honra dele, que ele não ia se dispor a ajudar aqueles que poderiam ser vistos pela sociedade como criminosos. E o anjo não desistia. O anjo foi e procurou mais uma pessoa que ele acreditou que talvez o pudesse ajudar. Procurou um filósofo, grande conhecedor de tanta coisa, certamente iria ajudá-lo. Mas aí o filósofo virou para ele e disse, eu nunca desceria a semelhante infantilidade. Aspiro a alcançar as mais altas revelações do universo. Devo estudar infinitamente. Além disso, estou cansado de saber que, se não houvesse sofrimento, ninguém se livraria do mal. Vemos aí também o filósofo se perdendo nas palavras e esquecendo do conteúdo, esquecendo do sentimento de fraternidade e de amor ao próximo. Mas o anjo resolveu procurar, fazer a última tentativa dele para conseguir ajuda. A última não, né? Uma das últimas. Ele falou assim, eu já sei. A quem que eu vou recorrer, quem que eu vou procurar? Eu vou atrás do pesquisador da verdade, aquele que estuda, aquele que busca, aquele que quer encontrar a verdade e se melhorar através dela. E procurou. Ao que esse homem, pesquisador da verdade, disse para ele, eu não sou a pessoa indicada. Caridade é capa de muitas dobras, que tanto acolhe o altruísmo quanto a fraude. Não me incomode, procuro tão somente as realidades essenciais. Quer dizer, com a desculpa de que havia muita fraude travestida aí de caridade, o pesquisador da verdade disse que não poderia ajudar o anjo. Esse nosso anjo aí, chateado com tantos nãos que recebeu, não desistiu. Desencantado, ele resolveu bater na porta de um conhecido malfeitor. Malfeitor, tido ali como bandido mesmo pela sociedade, malvado, reconhecido pelas suas proezas ali, pela sua malvadeza. Aliás, era a pessoa menos categorizada para fazer a tarefa. Mas, como ele não tinha mais grandes opções que todos aqueles que tinham nomes e rótulos dados pela sociedade, tidos como grandiosos, como pessoas do bem, como pessoas voltadas ao bem e a coisas boas, era o que sobrava. Recorreu ao malfeitor e reformulou a solicitação, pediu ajuda para ele também. Para nossa surpresa, o convidado, malfeitor, embora os desajustes íntimos que trazia no coração, considerou de imediato a honra que o Senhor, que o Pai lhe fazia, propiciando-lhe o ensejo de operar no levantamento do bem geral. E meditou, agradecido na infinita bondade que o arrancava da condenação para o favor do serviço. Não vacilou. Seguiu aquele desconhecido de maneiras fraternais que lhe pedia cooperação e entregou-se decididamente ao trabalho. Em pouco tempo, conheceu a fundo o martírio das mães desamparadas entre a doença e a penúria, carregando órfãos de pais vivos, o pranto das viúvas relegadas à solidão, as aflições dos enfermos que esperavam a morte nas áreas de ninguém, a tragédia das crianças abandonadas, o suplício dos caluniados sem defesa, os problemas terríveis dos obsidiados sem assistência, a mágoa das vítimas dos preconceitos levados ao exagero pelo orgulho social, a angustiados sofredores caídos em desespero pela ausência de fé. Modificado nos seus mais profundos sentimentos, o agora ex-malfeitor consagrou-se ao alívio e à felicidade dos outros, e percebendo necessidades e provações que não conhecia, procurou instruir-se e aperfeiçoar-se. Com 40 anos de abnegação, adquiriu as qualidades básicas do virtuoso, os recursos primordiais do sábio, o equilíbrio do prudente, as facilidades econômicas do filântropo, a competência do pregador, a acuidade mental do filósofo e os altos pensamentos do pesquisador da verdade. Quando largou o corpo físico, pela desencarnação, o espírito, lucificado no cadinho da própria regeneração, ao calor do devotamento ao próximo, entrou vitoriosamente no céu para a ascensão a outros céus ainda mais altos.
E um dia chegaram ao limiar da esfera superior, pelo desencarne, também aqueles que o anjo chamou para prestar socorro e que não o atenderam. Então chegou o virtuoso, o sábio, o prudente, o filântropo, o pregador, o filósofo e o pesquisador da verdade. Examinados na justiça divina, foram considerados dignos perante as leis do Senhor. Entretanto, para o mérito de seguirem adiante, luzes acima, faltava-lhes trabalhar na seara do amor aos semelhantes. Enquanto na terra não haviam desentranhado os tesouros que Deus lhe havia conferido em benefício aos outros. Cabia-lhes assim o dever de regressar às lides da reencarnação. Reencarnar, nascer de novo, mas porque haviam abraçado conduta respeitável no mundo, o virtuoso receberia, na existência vindoura, mais veneração, o sábio mais apreço, o prudente mais serenidade, o filântropo mais dinheiro, o pregador mais inspiração, o filósofo mais discernimento e o pesquisador da verdade mais luz. Observando, porém, que o malfeitor, sobejamente conhecido deles todos, vestia uma túnica alva, branca, resplandecente. Funcionando entre os agentes da divina justiça, começaram a discutir entre si, incapazes de reconhecer que na obra do amor qualquer filho de Deus encontra os instrumentos e caminhos da própria renovação. Desalentados, passaram a reclamar. Em nome dos companheiros, o virtuoso aproximou-se do orientador maior que lhes revisava os interesses no plano espiritual e perguntou: Venerável juiz, por que motivo o malfeitor atravessou antes de nós as fronteiras do céu? O magistrado, porém, abençoou-lhe a inquietação com um sorriso e informou simplesmente: é porque ele serviu. Meus amigos, quando a gente vê uma historinha dessa, a gente se põe a refletir e a pensar muito na vida que nós estamos levando, naquilo que nós estamos escolhendo para os nossos caminhos, né? Enquanto a gente fica tão preocupado aí em receber esses títulos veneráveis, né? De o pregador, o sábio, o filântropo, o que busca a verdade, nós temos que tomar cuidado para não nos esquecermos que tudo isso é muito importante, necessário, venerável, mas que aquilo que vai elevar a nossa alma até o Pai, aquilo que vai nos tornar maiores perante Deus, aquilo que vai realmente abrir os nossos caminhos para que nós alcemos voos mais altos aí em direção aos páramos celestiais, está acima disso tudo. E é bem simples, se chama servir, servir ao próximo, com todo o amor possível. E esse serviço vai nos trazer todas essas conquistas, essas titulações outras que muitos de nós buscamos, mas sem nos dedicarmos ao serviço do bem, ao amor. Que a gente possa refletir nisso, para que a gente possa tomar cuidado com os rótulos que nós damos e que nós recebemos perante a sociedade. E trazendo para o nosso coração a certeza de o que vai nos fazer crescermos, sermos maiores, sermos mais plenos perante a espiritualidade amiga, muito acima de rótulos e títulos que possamos conquistar aqui na Terra, que tem sim a sua importância, mas que não são o mais importante. Para que nós alcemos esses voos, esses páramos mais altos, nós precisamos, antes de tudo, servir. Buscar o amor e o bem através do serviço ao próximo e não apenas com palavras que o tempo leva. Muito obrigada, amigos queridos, pela companhia em mais esta reflexão e nos encontramos na próxima reflexão.